eu acho que o tema tem que tangenciar aí, né, o que aconteceu durante o ano inteiro. A gente vai falar primeiramente da pandemia, né? O que aconteceu com essa pandemia? Trouxe essa alta de taxa de juros inteira no mundo inteiro para coroar, né? Veio essa questão da guerra na Ucrânia e trouxe de volta um velho conhecido nosso, a inflação, né? Ano conturbado, né, André? O que você achou desse ano aí, com esse tanto de novidade? O pessoal que permaneceu na Bolsa foi guerreiro mesmo? Né? O caminho certo era ir todo mundo para renda fixa? Ai, meu Deus do céu. Primeira coisa, eu sou sempre alocado em renda, sou sempre alocado e sempre alocado em renda variável. Então, perguntar isso para mim, né? É triste porque eu vou responder que é para ficar alocado em bolsa mesmo. Então, batata por aí, mas. Cara, esse ano teve alta. Nossa, vai subir. Esse ano, nossa, os juros vai cair, tijolo vai disparar. Esse ano, nossa, hecatombe em fundo de papel, porque deu deflação no Brasil, o que, já vou até adiantar um pouquinho, né? É bastante irônico. Fundo de papel caiu porque deu deflação, mas o juros está alto porque está todo mundo preocupado com inflação alta, o que é muito maluco, né? Se parar para pensar a razão e a consequência. E sim, pessoal, juros altos, atingiu o máximo e agora só tem como descer, né? Pelo jeito não, né? Teve uma de ladinho aí agora, né? Vamos ver se as próximas vão ser de ladinho uma, duas, 10, 15 vezes, vamos torcer que sejam não tantas, mas o medo é que com gasto maior gera inflação, né? Na verdade é um imposto sem legislação, né? Um ano com muita tributação vem aí, tributação pela inflação. E na prospectiva, até para vocês brincarem um pouquinho de ver se é por aí ou não, na prospectiva tem um tanto de retrospectiva. Eu estava conversando isso com algumas pessoas de investimento, pessoal que faz material, pessoa que não faz material, a seguinte pergunta capciosa e maldosa. O que vocês lembram, né, dos idos de 2013, 2014? O que vocês lembram, né, de 2016? Esses anos aí que foram horrorosos em bolsa, foram horrorosos em juros. É interessante ver que nós estamos com um cenário que é idêntico àqueles períodos, né? Até um pouquinho de 9, 10, 2009, 2010 em diante, mas não é a primeira vez que tem juros altos no Brasil, para variar. Mas o pessoal lida como se fosse, nossa, o que vai acontecer? Caramba, vai repetir exatamente o que aconteceu há pouquíssimos anos atrás. Vou até sacanear vocês e todo mundo que nos ouve, né? Quem lembrar vai fazer dinheiro, quem não lembrar, lamento, vai perder dinheiro. Basicamente essa nota de corte da situação que nós estamos agora. Eu costumo dizer que é o seguinte, né? O grande barato do investimento em bolsa, né, é que você tem a possibilidade de ler os relatórios passados. Então não tem novidade. É só pegar os relatórios daquela época e ver que não tem nada de novo. Olhar como era a alocação, olhar como é que as pessoas estavam conversando. E a única ressalva é o seguinte: o mercado era menor naquela época e as variáveis eram um pouquinho diferentes. Então, se você entender como era a reação das pessoas, entender como estavam acontecendo as alocações de fundo, as previsões a respeito de juro alto, então as coisas vão meio que se repetir, não tem muita coisa diferente. E uma outra sacada também, André, que eu acho que é bem interessante da gente colocar aqui é o seguinte: ligada à estratégia do jumento, as pessoas ficam muito perguntando, né? Tem até uma pergunta ali que já está falando sobre isso. A antecipação da queda de juros, né? Então, pô, já está na hora de trocar tijolo, já está na hora de trocar para papel. Cara, não antecipa nada. As coisas elas vão acontecer. Então, se você descartar aquele primeiro movimento e o último movimento na estratégia do jumento, a chance é que você vai acertar muito mais do que se você ficar tentando ficar na ejaculação precoce, né? Já está na hora de trocar, já está na hora de trocar. Calma, calma. Juro alto no Brasil, ele é a característica, não é defeito. Você tem que entender como o mercado funciona e como é que você vai reagir a isso. Só, né, essa coisa de ficar, é hora de comprar tijolo, é hora de vender papel, muito devagar nessas movimentações, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. E olha aí o que deu. Primeiro, a estratégia do jumento não é nem sobre acertar, é sobre errar, né? Quantas vezes não foi, é hora, é hora, é hora, né? E quantas vezes não foi. Então, eu até, né, posso com muita empáfia aproveitar o momento e falar assim, né? Eu já estou no crédito
2 anos antes dessa última mudança de novo. Eu tinha aproveitado uma subida de 2 anos e se eu errasse 6 meses, ok. Agora, pelo andar da caminhagem, eu não só estou com crédito 2 anos, como tem mais quase 1 ano ainda para frente garantido no crédito, então se errar 6 meses, estou de boa com essa daí. E o mais legal é que a data, né? Diga. não precisa nem ter muita visão de futuro, né, André? Se você pegar investimento com taxa de juros 14% ao ano, né? Você consegue fazer, acertar em qualquer local, né? Você fala, eu quero segurança, né? Renda fixa, você vai comprar a IPCA com taxa acima de 6, vai comprar ação, você vai comprar com um desconto grande, fundo imobiliário. Então, quando você tem um país em crise, né, os investimentos bons, eles, digamos assim, né, baratos, eles pipocam para todo lado. Então, você fica tentando achar onde você vai ganhar mais, né? Você começa a olhar e você fala, pô, fundo imobiliário está com desconto muito bom. Você fala, cara, mas olha essas ações aqui. Não, e as taxas do tesouro, né? Então, o pessoal está nadando de braçada. Você pega os fundos de pensão, né, que eles têm que fazer, sei lá, um excesso de 6% acima de inflação, né, só em título de boa ali, tranquilo. Quando estava em 2%, eles estavam agoniados, porque eles não podiam manter esse 2% durante muito tempo. Então, eles tinham que ir para a renda variável. Então, essa movimentação do mercado como um todo, né, ela é bem conhecida. E quando você tem um momento de crise muito grande, né, lógico, que é aquele momento ali de você acumular, né, você investindo, e qualquer coisa que você fizer ali, praticamente, né, seja em renda fixa ou variável, vai dar certo, porque as taxas estão muito boas, né, os ativos estão muito baratos. Então, não é hora de fugir, né, é hora de manter à frente, né. Sim. E aqui vem até a pergunta do Renan. Olha só. Quais foram os maiores aprendizados na Bolsa no ano de 2022? E quais os principais erros dos investidores poderiam ter evitado, meu amigo André? Vou pela inversa. Quais os principais erros que podiam ser evitados? Os mesmos erros de sempre, né? O famoso comprar na alta e vender na baixa, seja por qualquer razão que justifique fazer, não importa o porquê, só importa o que você faz na hora de executar esse algoritmo da pobreza, porque é o algoritmo da pobreza isso. Agora, um aprendizado desse ano, que foi uma novidade pelo menos para mim, foi que o seguinte, a maior liquidez, a gente esperava que fosse mudar um pouco o mercado e mudou nada no mercado, a liquidez maior. É impressionante ver como o fundo que paga um rendimento, o fundo ou a classe, né, que às vezes é a classe inteira que sofre, o fundo ou a classe que paga um rendimento menor despenca, desmorona, geralmente mais perto do rendimento pago e nem com a prévia ele cai com o rendimento de fato pago. Fundos grandes, fundos líquidos, pagou um rendimento para baixo, nossa, desmorona 15% no dia, ou em 2, 3 dias. Antigamente demorava um dia para desmoronar, hoje tem que ser em 2 dias, né? Isso talvez seja a grande mudança que teve. E, cara, isso foi uma descoberta para mim. Eu achava mesmo que a liquidez maior teria modificado esse mercado. Nós temos a presença de institucionais que provavelmente dariam um tom diferente nesse mercado em relação a outros anos. E daí foi erro meu de análise, caiu por terra que, não, pessoal, institucional às vezes é tão sardinha quanto o público geral. Porque o institucional ele tem que considerar tudo, inclusive juros futuros, notícia de jornal, blá, blá, blá. E ao colocar essas coisas da conta, ele tem um comportamento muito próximo do sardinha. Não é um comportamento abismal, mas é muito próximo. Porque é imediatista, e por isso até junta com essa discussão aí de variação, né? Esse mercado variando grande por causa de juros futuros é plenamente justificado no modelo de institucional, porque o institucional não pode desconsiderar juros futuros da sua conta. Não pode nem deve, né, André? Tem que pensar tudo, né? Porque, na verdade, ele tem que prover o pagamento do pessoal no futuro. Então, não pode perder patrimônio, você tem que levar um monte de coisa em consideração. Então, você pega ali, a maioria dos fundos institucionais, eles têm 75%, 80% da carteira em renda fixa, né? A renda variável é uma fatia bem menor. Então, eles têm que colocar os dois pezinhos no chão, né? E no Brasil, você fazer dar certo, né, a longo prazo com a taxa de juros alta, né, 6% acima, é tranquilo, né? Você consegue colocar a meta atuarial, beleza, e vai embora, né? Quando você tem uma taxa de juros mais baixa, aí as coisas todas vão bem, né? E a renda fixa começa a pagar menos. São poucos momentos no Brasil, não é? A grande maioria das vezes a gente está em recessão, mas nesses momentos aí o pessoal tem que ir para o risco, né? Então tem que
tentar bater a tal da meta atuarial, né? Tem que se virar nos 30 ali para entregar retorno. E a meta atuarial é amassada em períodos de baixa, né? Tudo caiu agora, a ação caiu, o fundo imobiliário caiu, a renda fixa caiu, só que a meta atuarial não é calculada no preço de curva, é calculada no preço de marcação ao mercado, por milhares de regras do Brasil corretas, diga de passagem. Mas todo mundo fica triste quando tudo cai, inclusive esses institucionais, porque o investimento dele caiu, não está cumprindo a meta nesse exato momento, né? E aí vem a pergunta do Paulo aqui, ó. Quanto mais cair, mais eu compro barato? Dura por quanto tempo, em média? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Tava discutindo isso antes de entrar, né? Vou deixar o Otmar dar a resposta dele, que é maravilhosa, eu vou só dar uma alternativa antes. Em média mesmo, se você for fazer a média, dura mais ou menos 4 horas, que é metade do pregão da Bolsa, tá? Porque se tem uma coisa que Bolsa faz é subir, a outra coisa que Bolsa faz é cair. Então, se você fizer na média mesmo, dura 4 horas, porque é metade do tempo do pregão da Bolsa normalmente. Mas eu sei que a pergunta não é essa, a pergunta é essa: quanto tempo pode durar essa queda? Bom, greve dos caminhoneiros eu acho que foi 6 dias, a crise de 2009 foi 2 anos e meio, a crise de 2012 em diante foi 5 anos, quase 6. E é isso, pessoal. Pode ser muito demorado, pode ser muito lento, pode ser muito agudo, pode ser muito crônico. E em dólar ela não recuperou até hoje? Né? Temos que ter cuidado com as comparações de topo, né? Porque topo é euforia da euforia da euforia. Então, recuperar significa que a gente precisaria estar numa euforia tão grande quanto aquela. Não basta estar bom. Tem que estar numa euforia tão grande quanto. Por exemplo, o pico de 2020, né? O topo de mercado aconteceu em janeiro de 2020, né? O ano da pandemia.